Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, Adilson Ferraz, amigos da defesa, colegas de acusação, todos aqui presentes neste tribunal. Quando nós olhamos para a história, ela sempre tem alguma coisa a nos ensinar. E vamos entrar na história falando dos crimes. Desde os seus primórdios, os homens separaram alguns crimes entre comuns e outros que deviam ser punidos com a morte. Nós temos alguns exemplos interessantes de crimes que eram punidos, que aparentemente para a nossa sociedade parecem ser insignificantes. Por exemplo, em Israel, se alguém comesse um camarão ou um fruto do mar, deveria ser punido por esta falta. O que dizer do Império Medo-Persa, que se uma pessoa entrasse na presença do rei sem autorização, deveria ser morta, enforcada por tal atrevimento? Protesto. Você está falando de países ou reinos que não existia direito, não existia direito positivo. Você não pode comparar com o direito positivo atual, com a nossa atualidade. Eles eram muito diferentes, os costumes eram muito diferentes. Era um povo retrógrado que não apoiava a lei ou a justiça. Protesto negado, pois em nenhum momento a defesa falou que os costumes, as leis, o sistema adotado na antiguidade é igual ao atual. Não estou argumentando sobre o acontecido, estou trazendo um fato para daqui a pouco mostrar a falta de estrutura e fundamento da promotoria. Nós ainda lembrando da história, nós podemos dizer que os crimes também, durante todo o percurso histórico, ele foi mudando. Antigamente nós tínhamos a lei de tabelião, que era olho por olho e dente por dente. Depois surgiu a pessoa do rei. O rei era a pessoa com as pessoas que estavam em lide iam para resolver os seus problemas. Mas o problema no rei, no período do rei, é que ele escolhia quem deveria ser condenado, sem muita defesa, sem muito aparato para aquele que estava sendo acusado. E daí surgiu a necessidade de o Estado trabalhar com a punição. E a principal ferramenta para o Estado trabalhar com a punição é chamada de processo. E uma das principais ferramentas do processo é a denúncia. Se não houver denúncia, não há processo. Se não houver processo, a democracia está em perigo, está em risco. E nós temos aqui pessoas que cometeram crimes e que foram, melhor, pessoas que denunciaram crimes que na sua época eram puníveis com pena de morte. O camarão já foi um dia, entrar na presença de um rei já foi um dia, e agora nós temos aqui guarda-ovos, documentos. Na nossa sociedade realmente já se foi essa época, mas no momento em que os denunciantes viviam, aquilo era punível como pena de morte. E o direito positivo, como muito bem vocês falaram, e como muito bem eu aprendi no meu primeiro período da faculdade com o meu professor Adilson Ferraz, ele não leva em consideração, peço a atenção dos senhores, ele não leva em consideração as intenções. Ele quer o fato concreto. Ele quer saber se a pessoa realmente cometeu ou não um crime. Se eu denuncio por inveja ou não, o direito positivo não se importa com isso. Ele quer saber se o fato é verdadeiro. Ele quer saber se a pessoa cometeu um crime. E o que nós estamos julgando aqui? Nós estamos julgando aqui uma denúncia. E se nós acusarmos os denunciantes que não são invejosos, nós estaremos pondo a democracia em risco. Nós estaremos dizendo à população: não denuncie, porque quem sabe se futuramente a lei não vai mudar e você vai ter que ser preso pela denúncia que você ofereceu. Senhoras e senhores, nós estamos colocando em risco aqui o futuro da democracia do nosso país. Nós estamos aqui para dizer que o povo, a população tem direito a denunciar. A ação civil e a ação penal de forma alguma, em hipótese nenhuma, pode ser ameaçada. É por isso que estamos aqui para dizer que os denunciantes devem ser absolvidos, porque eles estavam exercendo no seu tempo aquilo que o país lhe oferecia, que era a oportunidade de denunciar aquilo que estavam errado. Nossa advogada Isabela vai complementar. Meritíssimo, bom dia a todos. Bom, sabemos que o regime autoritário da época era a ditadura e, como tal,
exigia que houvessem denúncias. E o medo era o principal meio de fazer com que essas denúncias fossem realizadas. Então, mostraremos agora uma prova de como tal podia acontecer, de como uma denúncia indesejada podia ser realizada por uma pessoa. Convido meu colega, o Dr. Hilton, para comentar. Manda a luz, por favor. Por gentileza. Essa situação é a seguinte: estamos na Segunda Guerra Mundial, o homem à direita é o senhor Lapedit, fazendeiro, e o homem à esquerda é o coronel Hans Lanner, coronel da SS, exército nazista. Fizeram uma denúncia de que o senhor Lapedit estava escondendo em sua casa judeus. Os judeus eram inimigos do Estado alemão na época. Então, o senhor Lapedit não é judeu, apenas um fazendeiro francês, um cidadão comum. Eu quero que vocês analisem essa cena e me digam onde está a inveja, onde está o egoísmo do senhor Lapedit em entregar que os judeus estão em sua casa. Pergunto onde está o egoísmo. Ele foi movido pelo medo, e não por inveja. O coronel, ele disse que vai fazer uma denúncia, com base na denúncia, vai fazer uma vistoria na casa dele. Vocês sabem que se você fosse pego escondendo inimigos do Estado, você seria morto, sua família também. A não ser que você entregasse. Ele afirma que se ele entregar os judeus, ele não será prejudicado, será recompensado. Mas a palavra prejudicado soa muito mais alto. Veja a situação dele, o drama. Veja o medo no rosto do senhor Lapedit. Logo mais ele começará a chorar. Eles estão escondidos sob o assoalho, não estão? Pergunta o coronel. Sim, afirma o senhor Lapedit e já começa a mostrar seu desespero. Apontem onde estão escondidos. Você já viu as lágrimas agora descendo? Veja o que acontece agora. O coronel chamará agora a sua guarda para realizar a execução. Os soldados alemães. Pergunto, onde está a inveja ao entregar os judeus? Pode parar.
como já foi colocado pelo meu colega Atkinson, bom, o direito positivo, ele não leva em consideração se é por inveja ou não. Ele leva em consideração se o fato existe, se aquilo é real, ou se a denúncia é válida. Se a denúncia não for válida, nada vai acontecer. Porque a pessoa denunciada estava certa, estava dentro das leis, estava dentro do que pedia o juiz, do que pedia o direito. Então, se não fossem contestadas as irregularidades denunciadas, nada teria com os denunciados, nada teria de errado com eles. Portanto, essas pessoas foram mortas por contrariarem o que o governo determinava, e não por inveja de alguém. Encerrado. 2 minutos de réplica para Ministério Público. Bom dia, senhores, todos presentes. Vocês puderam observar no vídeo, como meu colega Elton mostrou, o senhor Laperi. Realmente ele não tem nenhuma culpa. O denunciante não foi ele, foi quem o denunciou, quem afirmou que ele escondia judeus. Pois alguém, muito provavelmente por inveja, porque queria ver ele sofrer, denunciou os judeus na sua casa e assim fez com que ele tivesse que entregá-los com medo da punição. Então a denúncia não ocorreu pelo senhor Laperi, e sim por quem o denunciou. Isso é um denunciante invejoso. Meu colega aqui disse que, minhas colegas, no caso, colega, disse que os denunciantes eram obrigados a entregar as pessoas, mas isso de nenhuma maneira ocorreu, como já afirmaram antes. Eles só denunciavam se quisessem. Ninguém era obrigado a denunciar ninguém. Portanto, eles denunciavam procurando seus interesses e não ajudar o Estado. Alguém que denuncia uma pessoa porque tem uma quantidade superior de algum pó, não procura ajudar o Estado, porque sabe que isso não vai ajudar o Estado de maneira alguma. Todo mundo tem um senso de justiça, todo mundo vai poder perceber que esse tipo de coisa não é justa, nunca será e nunca foi. Quem denuncia por um motivo tão torpe, tão fútil, é um criminoso e quer apenas se aproveitar do Estado como instrumento para se fazer seu mal. Isso pode ser considerado um crime imediato ou direto. E por isso devem ser condenados a homicídio qualificado, como diz o artigo 121, parágrafo 2º. Um motivo fútil e torpe. Bem, senhores, vocês acham justo que alguém morra porque tem uma quantidade superior do impor do que deveria? Acham justo que alguém morra porque não notificou a perda da identidade? Acham justo que um filho prenda seu pai, uma esposa seu marido, uma família um ente querido? Acham justo que isso ocorra? Esse direito não é justo, não é válido. Ele deve ser anulado porque vai contra a lei internacional que o pai ratificou e assinou. Vai contra todos os direitos fundamentais, direitos humanos, vai contra todo o direito de justiça humano e tudo que pode existir. Muito obrigado. Tempo encerrado. 2 minutos. Excelentíssimo, veja como a promotoria está sem fundamento, como fala o senhor Laperi, dizendo que eles acham que muito provavelmente alguém fez uma denúncia. Como já foi dito aqui, Protesto. Não há protesto. parece que nós estamos aqui diante de deuses que nem sabem, mas estão querendo afirmar categoricamente que a inveja existiu. Mas veja que coisa interessante. Se, por exemplo, aqui no Brasil nós enfrentássemos uma séria escassez de água, a água acabasse, e entrasse um governo que dissesse: vamos limitar o uso de água por família por 100 litros por dia, porque senão a água vai acabar rapidamente. Se alguém usasse 200 litros e eu, como cidadão, visse aquilo ali, eu teria legitimidade para ligar para a autoridade policial e denunciar alguém que estava armazenando mais do que o governo permitia. Cada época tem a sua particularidade. Nós estamos falando aqui de épocas distintas. Portanto, excelentíssimo juiz, nós estamos aqui pedindo a anistia dos denunciantes. Muito obrigado. Se condenarmos os denunciantes, estaremos fundamentando uma futura punição contra nós mesmos pelos crimes que denunciamos hoje. A defesa concluiu? Júri encerrado.